Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausando a Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os principais assuntos do momento na área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Alkmont Group, especialistas em cibersegurança. Whitech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação no YouTube, no Spotify e nas redes sociais também. @Pausa na Programação. Toda semana tem um episódio novo, além de conteúdos super relevantes para você. Segue a gente lá. E hoje eu tenho o prazer de receber Claudenir Andrade, uma das maiores referências quando o assunto é automação para o varejo e IoT no Brasil. Claudenir atua há décadas conectando tecnologia, operação e negócio, acompanhando de perto a transformação que vem ocorrendo no varejo físico para o digital. Além disso, ele é o MVP da Microsoft mais antigo no programa há 25 anos, o que lhe dá uma visão única de evolução da tecnologia, das plataformas e do próprio mercado. Claudenir, obrigada demais por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Rô. Para mim que é um prazer enorme estar aqui para compartilhar um pouco dessa trajetória que você colocou aí de 25 anos. Passa rápido, viu? Puxa vida, viu? Puxa, muito rápido. Obrigado, viu, pela oportunidade. Claudenir, antes de mais nada, traz esse troféu um pouquinho para frente. O troféu aqui, né, da Microsoft. Esse é o troféu. Cada anel desse aqui, Rô, é 5 anos no programa. E aí chegou semana passada esse anel aqui, que é o de 25 anos no programa MVP, né? E aí a gente olha assim, passo só a vida nos olhos todos aqui, né? Meu filho nasceu, minha filha nasceu, eu me casei, e 25 anos, né? É tempo, né? Inclusive, ano que vem eu faço 25 anos de casado. Então, foi tudo muito junto quando eu me tornei MVP, o casamento, virar MVP, a minha esposa acompanhou esses 25 anos, né? Então, o MVP e a minha família está tudo meio misturado, assim, sabe? Uhum. Olha, Gabriel, você consegue pegar os elos aqui? Então, cada anelzinho desses são 5 anos, né? 5 anos no programa. Você falasse um pouquinho dos primeiros 5 anos. Bacana. Rô, os primeiros 5 anos foi desafiador porque não tinha, vamos embora lembrar, né? Não tinha Waze, não tinha WhatsApp, né? Não tinha iPhone, né? Não tinha 3G, era HSDPA, né? Então, você fazia uma palestra. Na época eu palestrava sobre IoT e sobre o Windows Embedded, né, que era o Windows embarcado, né? Era o Windows dentro do carro, o Windows na geladeira, né? Era o Windows baixo nível embarcado. E você palestrar disso sem internet era muito show, assim. Você tinha que fazer um show, né, para poder mostrar as coisas, né? Tinha que ser visionário, né? Visionário. Aí imagine que, acompanha comigo na minha imaginação, né? Porque às vezes a gente ia para algumas escolas palestrar e a gente fez um roadshow em 7 cidades, foi o primeiro roadshow do MVP no primeiro ano, fomos em 7 cidades, né, e não tinha internet disponível como tem hoje, né, dificilmente tinha um auditório com Wi-Fi no ano de 2000, 2001, um auditório com Wi-Fi, impensável, não se pensava nisso, né. Quem é mais antigo aqui que está assistindo vai lembrar que você chegava no hotel, tirava o cabo do telefone, colocava o notebook, discava, baixava os e-mails, respondia, colocava de novo, discava e mandava os e-mails. Era assim, 2001. Parece inacreditável, mas era assim, né? Então, foi um ano desafiador. E no primeiro ano, Rô, éramos 4 MVPs. Quem? Você lembra? Lembro. Era o Renato Haddad, né, que ficou mais de 20 anos no programa, só recentemente que ele mudou as prioridades, mas um cara que contribuiu muito para a comunidade, muito, assim, demais, escreveu vários livros, né? Aí nós tivemos um que, infelizmente, ele faleceu, né? Há uns 5 anos atrás, a gente fez até uma homenagem para ele, né? O Lana, que não está mais hoje também, o Lana saiu já no 2º ano, né? O Miguel Ferreira, que ficou com a gente por 4 anos depois, a gente brinca que ele alcançou a imortalidade, ele foi contratado pela Microsoft, né? Todo MVP que virava funcionário Microsoft falou, pô, o cara alcançou a imortalidade, né? O Lana e o Fábio Galupo, né? Fábio Galupo todo mundo conhece, um mestre da programação C, C++, baixo nível e tal. Então éramos 5, né? E nós cabíamos em uma van. Quando a gente ia para a Microsoft em Seattle, a gente cabia em uma van, né? Hoje tem que ser vários ônibus para levar os MVPs para lá e para cá, né? Então, assim, era quase que uma família, né? A gente viajava o país inteiro evangelizando, tinha muito essa palavra, né, de evangelizar a tecnologia, né? A gente estudava bastante, porque
o conteúdo que a Microsoft passava para a gente realmente eram conteúdos privilegiados, muito sobre NDA, a tecnologia estava começando, né? Então, os primeiros 5 anos foi conforme dizem, foi de tirar o mato, né? Foi de tirar o mato, né? De tentar trazer para a comunidade esse senso de comunidade, o senso de compartilhar também informação. Primeiro MVP Summit, que é o encontro anual dos MVPs, foi em Seattle em 2001, onde nós vimos o lançamento do C#, né? Com o Andrews, tenho foto com ele, tudo, o cara que criou o C#, né? Uhum. Criou o Delphi, né? Depois criou o C#. Tivemos também o lançamento do Visual Studio com C++ 1.5, que eu usei muito para construir as DLLs de automação comercial. Então, os primeiros 5 anos foi muita descoberta, muita coisa nova, descoberta, muita tecnologia nasceu e morreu, muita tentativa, né? E erro, né? Mas é isso, foi um período mais difícil, mas muito bacana, inesquecível. Marca a vida, né? Marca a vida. E interessante você falar sobre isso, porque eu imagino que quem está assistindo a gente está vivenciando isso, né, Claudenir? Essa experiência que você está contando. E aí, os próximos 5? Como é que foi chegar nos 10? Aí, Rosane, o que eu posso te dizer é que assim, para cada anel desse aqui, a gente teve um MVP líder no Brasil, que ajudou também a abrir o caminho. Então, o primeiro MVP líder, nos primeiros 5 anos, foi Leonardo Tolomelli. Ele realmente, assim, caçou as pessoas que gostavam de compartilhar, que tinham competência técnica, né? Eu tinha escrito um livro na época, o primeiro livro de C# no Brasil para automação comercial, eu escrevi no ano de 2000, né? Assim, extremamente difícil de escrever um livro de C#, numa linguagem que estava chegando e não tem internet. Me fale sobre C#. Não tinha isso, né? Então eu tive que buscar livro, né? Quando eu ia para fora, comprava um livro para tentar escrever, né? Para ter. O Renato Haddad me ajudou também muito, me deu uma mentoria sobre C# para escrever o livro. Então, os primeiros 5 anos, o Leonardo Tolomelli reuniu esses MVPs, né? Depois do Léo, tivemos nos 10 anos aqui, entre os 5 e 10, o Felipe Rolim. Né? Felipe Roim, perdão. Ele ficou 2 anos, também ajudou a reunir os MVPs, aumentou o número de MVPs. Depois veio a Fernanda Saraiva, que aí renovou, ela deu um refresh no programa MVP incrível, tanto que depois ela foi convidada para trabalhar na Microsoft Brasil, de tão bom que foi o trabalho dela também aqui, né? Aí nós tivemos o JP, que foi antes da Fernanda, tivemos o JP. O JP, ele trouxe uma pegada para o programa muito diferente, uma pegada assim de líder próximo da comunidade. Sabe? Ou seja, cada um teve uma qualidade que ajudou o programa a crescer. E por último, na verdade penúltimo, nós tivemos o Glauter Januzzi, que trouxe um olhar mais humano para o programa MVP. Né? Não só de tecnologia, mas mais humano. Como é que a gente pode ajudar a comunidade também do lado humano, ajudar a tecnologia para impactar a vida, né? E o Glauter trouxe isso. E hoje a gente tem o privilégio de ter uma líder na Espanha, que é a Cristina, né? Maravilhosa. A Cristina é fera, né? Então, assim, cada um deles ali contribuiu para o crescimento do programa MVP. E aí, esses próximos anos aqui, respondendo a tua pergunta, foi de muita descoberta, porque os próximos anos já era 2006, 2007, 2008, 2009, aí já começou a ter o iPhone, o Windows Phone, a guerra dos telefones, né? Steve Ballmer já era o presidente da Microsoft, o CEO não era mais o Bill Gates, né? Então a gente teve 3 keynotes do Bill Gates nos primeiros 5 anos, depois era só o Steve Ballmer falando pra gente, então foi uma época assim de mais guerrilha, assim, de tecnologias brigando para ver quem que sobreviveria, né? Foi um período bacana também. Olha, por mim, eu ia perguntar assim, né, na minha cabeça, né? 5 anos, 10 anos, gente, não dá, né? É muito, né? Não, mas é que, na verdade, o objetivo aqui é honrar a sua trajetória, né? Obrigado. Então, assim, eu é que agradeço, porque a contribuição que você faz, né, até hoje, você esteve com a gente no MVP Conf, e de uma gentileza, gente, é um lorde, né? Assim, de uma gentileza, de uma simplicidade que é bonito de ver e gostoso de estar perto. Então, muito obrigada. O americano costuma dizer, né? Obrigada pelo seu serviço, né? Bacana. Obrigada pelo seu serviço. Porque obrigado. Eu imagino o tanto que você já estudou. Quer dizer, não consigo imaginar o tanto que você já estudou, o tanto que você se dedica justamente para compartilhar isso com as pessoas, para colocar isso nos seus projetos e hoje ele é a referência quando a gente fala de automação e IoT. Bacana. Entrando, né, nesse mundo, como foi, Claudenir, a sua chegada nesse mundo do varejo e automação? Bacana. Rô, eu
Eu morava no Rio de Janeiro, né? E eu costumo dizer que a educação e a universidade muda vidas. Realmente muda, né? Se você está em dúvida, se você faz uma universidade ou não faz, não duvide, faça. Porque aqui a questão não é o conteúdo, a questão é a disciplina que te ensina a você entregar coisas no prazo, a você negociar, a você receber não, a você respeitar. Não é que o professor está explicando para mim uma coisa que eu já sei, a universidade está falida. Pode ser que a metodologia em si ela até esteja, pode ser, eu não quero colocar em dúvida aqui, mas faça uma universidade, faça uma pós-graduação. Eu tive a oportunidade de fazer isso, foi uma oportunidade. Por isso que eu digo que o estudo, aliado com a oportunidade que você tem de estudar, muda a sua vida, né? Meu pai era da Marinha, né? Meu pai é falecido agora em dezembro vai fazer 4 anos, ele era da Marinha, né? Como todo servidor público, nós não tínhamos uma vida de luxo, morávamos no Rio de Janeiro, uma vida simples, e por ele ter uma carreira uma história limpa, né? Uma ficha limpa e tal, ele foi convidado para representar a Marinha na Espanha, em Madrid, né? E aí foi a família inteira para lá. E lá eu falei, vou estudar. E comecei a estudar computação, porque a minha formação técnica é de contabilidade, eu era contador. Doido, né? Eu era contador, eu fazia LALUR, livro de apuração de lucro real, na mão, né? Num escritório de contabilidade no Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, inclusive, eu lembro até hoje, na Sergal Contabilista. Eu fui para fora, quando colocaram 286 ali na contabilidade, eu fiquei apaixonado pela computação. E quando eu fui para fora, eu falei, vou estudar computação. Quando eu voltei para Curitiba. Falei, não, vou para o Rio, estou com medo, vou para Curitiba. Uma cidadezinha mais quadradinha, né? Mais pitoresca, parece com Madrid, chove bastante, né? Eu falei, vamos para Curitiba. E a família foi para Curitiba, meu pai, a minha mãe e as minhas irmãs, e lá eu entrei na Bematec, que é a líder de automação comercial na época, né? Um anúncio de jornal. Fala para o meu filho isso, eu procurava emprego no jornal. Eu entrei na Bematec em 1997. E aí de lá para cá, Bematec, Daruma, Eugin, GetNet, todas as empresas de automação, a gente foi pingando de uma empresa para outra, fazendo o trabalho que precisava. Então eu diria que eu entrei no começo, sabe? Em 1997, quando a automação comercial no Brasil estava iniciando. Muito Windows, muito IoT, muita programação, muita empresa de software, muita comunidade. Então tinha tudo a ver com o programa MVP. Aí sabe quando você trabalha e o programa MVP tem tudo a ver com o trabalho que você faz? Aí fica mais fácil também, né? Então você falou dos 25 anos, quanto a gente estudou e tal, mas eu vou te dizer uma coisa, Rô, e não é jargão não, tá? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Não dá para chegar em 25 anos sozinho. Esquece. Não consegue. Ninguém é Chuck Norris, né? Que mata todo mundo, até o câmera, né? Sabe? Não dá. É impossível, né? Você sempre tem ajuda, né? Então, a primeira ajuda que eu tive foi da minha esposa, que me apoiou pra caramba. Meus filhos que suportaram a ausência, porque para isso você tem que estar muito ausente às vezes, né? Aí você tem a comunidade que te ajuda, que te apoia, os outros MVPs que te ajudam, que te ensinam, né? A Microsoft que apoia. Então, assim, eu só cheguei nos 25 anos pelo apoio de todo mundo. Cada lead desse aqui foi me orientando, foi me apoiando, falou, não, vai por aqui. Ó, esse ano você pode mudar aqui e tal. Então, ninguém faz nada só. Claro, tem o mérito da gente ter que se adaptar, porque 25 anos eu vi muita tecnologia morrer e tive que aprender muita coisa do zero. Tem esse mérito? Da gente tem, claro. Não estou tirando o meu mérito de quem está hoje com 20 anos ou 15 anos, não. Mas não dá para fazer sozinho. Não dá. É impossível. Impossível. Eu falei que ele era humilde? Não, que isso. Claudemir, e nesse período, né, pelas empresas que você passou, você entende que houve um ponto que você falou assim, ó, todas as mudanças são importantes, Sim. Você falou, né? Sim. Tecnologias que começaram e que não terminaram, mas teve alguma que você falou assim, isso aqui virou o jogo? Teve. Foi em 2010. 2010, tá, Rosane? E aí quem está ouvindo vai achar até estranho, mas foi em 2010, quando eu assisti o keynote do Steve Ballmer na Microsoft, em que ele lançou o Azure. 2010. Ele lançou o Azure. É o que é, né? 2010. E é o que é. 2010. Ele lançou o Azure. E a gente achava até o nome estranho. Azure. Nuvem. Azure. O que é isso, né? Para onde que esse cara está indo, né? E aí já era aquela época em que o Amazon alugava os servidores depois do Natal, que ficava ocioso, para a galera usar. E aí ele começou com o Azure em 2010. Ele falou, cara, isso aqui vai mudar a forma como a gente se relaciona. Entendeu? Agora, Rô, eu vou te falar uma coisa, ó. É muito difícil você prever o futuro olhando para o passado e para o presente. É muito difícil. É muito difícil. Sabe, você falar assim, caramba, mas eu não tenho tanta internet assim para isso. A gente já começa a vir as barreiras mentais, né? Não tem tanta internet para isso, mas não tem tanto computador para isso. Pô, mas o meu telefone, 2010, não era 3G, era HSDPA+.
Depois é que veio o 3G. Mas como é que tudo vai ser nuvem? Vai demorar pra caramba. Vou comprar uma passagem aérea aqui, vai demorar um monte, vai voltar e tal. Vou fazer um sistema, né, um Tier 1 para as revendas, o cara vai colocar a nota, vai ficar ali rodando, demorando. Então é difícil a gente prever o futuro. Mas aquilo ali me chamou a atenção. Falei, o mundo vai para isso. O mundo vai virar nuvem. O mundo vai virar, que ele usou muito o termo SaaS, né? Software as a Service. O mundo realmente vai para isso. Aí eu percebi que ali era a grande virada. Não só eu, tá? Eu acho que todas as 1.000 pessoas que estavam na sala, nesse keynote dele, também perceberam isso, entendeu? Olha, você trazendo a questão do Azure, quando a gente fala de automação, né, no varejo, muita gente pensa ainda que automação é um PDV automatizado. Pensa. Muita gente ainda vem na cabeça isso, né? Um PDV automatizado. Mas hoje, automação, você tem pagamento, você tem o pagamento da nota, você tem a emissão, você tem a inteligência de dados. Aí hoje você já consegue usar a inteligência artificial no varejo. Ano que vem, em janeiro agora, no dia 8, eu estou indo para Nova York para uma feira de tecnologia para varejo. E até porque você tem rodinha nos pés, né? Rodinha nos pés, boa. Na verdade, o Asas. O Asas, né? Eu estou indo para lá. O nome da feira é NRF, né? National Retail Federation. É a 8ª vez que eu vou. É uma feira fantástica só de tecnologia para varejo. E tem tudo lá. E lá você consegue ver como que o varejo no mundo ele está evoluído, né? Então você tem muito AI para o varejo. Mas como é que eu vou usar AI para o varejo? Tem forma de você usar AI. Disso. Bacana. Até porque, se a gente for olhar para a última que você foi, sim, deve ter muita coisa ainda que é novidade, né? Claro. Lá tem muito hype, né? A gente sabe disso, né? Tem muito hype. O hype de AI ainda está um pouco alto, né? Mas o pessoal já está começando a encontrar, ali naquela curva do hype cycle, que começa a cair um pouquinho, a pessoa já começa a encontrar nicho de como é que consegue usar, sabe? Então você tem, por exemplo, AI em cima de dados. O varejo, Rô, no ponto de venda, no caixa do supermercado, esquecendo a automação do PDV. Vamos pensar em dados e AI agora. O caixa, ele cospe dados. Eu vou usar um termo até mais forte. Ele vomita dados. É muito dado que passa ali. Porque quando você pega o pão e o leite na padaria e passa no caixa, o caixa sabe que a Rosane comprou um pão, um leite, pagou no crédito R$60. 5 dados. E esses dados são riquíssimos, porque eu sei que a Rosane comprou pão e leite, pagou no crédito R$60. Aí depois eu tenho o dia que você foi, a hora que você foi e quantas vezes você foi. Olha quantos dados um simples comprar de pão e leite, né? Então o caixa, que a gente chama de frente de caixa, né? Ele jorra dados para a empresa inteira. Não é o ERP. Incrível isso, né? Não é o ERP. A pessoa, não, meu ERP... Não, seu ERP não tem nada. Quem alimenta o seu ERP é a frente de caixa. É a automação comercial. Então, você usar AI para isso é sensacional. Você ter agents para poder fazer todo esse monitoramento do que está acontecendo é sensacional. Então, inteligência artificial em cima de dados é um. A outra é a inteligência por computação visual. Sabe quando você vai na loja, pega o leitor de código de barra e faz pic? Né? Aquele está lendo por laser um código de barras. Isso é mais antigo do que andar para trás. Agora você tem computação visual. Eu paro a caneca aqui, ele sabe uma caneca e já vende. Eu não tenho que ler, é uma câmera que identifica o produto. Então você tem, assim, a AI está avançando para o varejo de forma muito acelerada. Identificação automática por câmera, inteligência de dados. E o dinheiro acabando, né? O dinheiro desmaterializando, né? Já tem checkouts aceitando na Europa. Eu tive na França ano passado, numa feira também de automação e varejo. O cara já aceita Bitcoin no caixa. Você fala, poxa, mas eu vou esperar 12 minutos para a transação de Bitcoin na blockchain acontecer? Criar a tecnologia para ser instantânea. Então, assim, está andando rápido. O varejo realmente está começando a acompanhar um pouco mais as tecnologias. E se a gente olhar para os marketplaces, então, hein, Claudine? Gigante. Meu, que maravilha. Aí as oportunidades são gigantes, né? São enormes. Eu amo fazer uma compra e receber no mesmo dia. Bom demais, né? Eu amo receber no dia seguinte. Eu amo cashback. Então, e também é legal você estar em casa e saber receber lá uma mensagem dizendo assim, olha, o motorista daqui a pouco está na sua porta. E é o básico, né? Hoje, pra gente, é o básico. Pra gente é o básico. Só que isso há, deixa eu ver, 5 anos atrás? É isso aí, 6 anos atrás, difícil, né? Difícil. Agora, imagina 10 anos atrás. Imagina 20 anos atrás. Então, por isso que, voltando à tua pergunta, em 2010, quando o Steve Ballmer falou sobre o Azure, né,
e mostrou o Azure pela primeira vez ali, vamos chamar de protótipo, né, do Azure, a gente falou, cara, isso aqui vai revolucionar a educação, vai revolucionar as compras, vai revolucionar tudo, né? Porque realmente trouxe essa comodidade para a gente, né? Olha, você comentou sobre tecnologias que você viu nascer e que não evoluíram, né? Sim. Dessas tecnologias, né, que você olhou e falou assim, isso aqui vai. Você acha que a inteligência artificial, porque está muito hypado? Sim, né? tá. Vai, só que... Já foi? Não, eu acho que ela vai, né? Eu acho que ela... Deixa eu corrigir a minha frase aqui. E você vai ver que em diversos momentos eu não tenho medo de voltar atrás, tá? Uhum. Eu acho que não é que vai, ela está indo, só que ela está começando a ser nichada, está começando a nichar. Estava muito genérico, né? Tá muita coisa assim, não, isso aqui usa AI. Você olhar, não era AI, era uma automação. Né? Era um fluxo automatizado. Não, isso não é AI, cara, isso é um fluxo automatizado. Então, eu acho que agora está caindo a ficha do que é e do que não é AI de verdade e está nichando, vai começar a nichar, sabe? Você vai ter os nichos exatos para você usar AI, né? Que é aquela curva do Hype Cycle do Gartner, quando ele começa a cair, ele começa a nichar. Começa a nichar, entra na sua vida e você usa sem você perceber. Né? Então, eu acho que começa a se encaixar nos nichos, né, o uso da inteligência artificial, e aí eu acho que algo que vai acelerar, eu não diria acelerar, eu diria decolar, explodir a inteligência artificial daqui a alguns anos, vai ser a computação quântica. Porque aí você vai ter muito processamento, um processamento extremamente exponencial, com um algoritmo neural, né, que vai conseguir resolver problemas da humanidade que a gente nem imagina. Tem um mestre no Brasil, que é o Valdemir Cambiut, você conhece ele, ex-Microsoft, anos de Microsoft, ele é referência no Brasil em computação quântica. Todas as palestras dele eu assisto, tem uma que ele fez para a gente, MVP, bem particular, reuniu os MVPs para falar disso, né? Ele falou uma coisa que me assustou muito, ele falou assim, assustou no bom sentido, ele falou, a indústria farmacêutica está olhando AI e computação quântica. Por quê? Com AI e computação quântica, eu acelero o teste de um medicamento em minutos. Giovana Lopes, minha filha. Olha. Estagiária de farmácia. Olha isso. É isso aí. E aí ele disse que teve uma convenção do pessoal de indústria farmacêutica, né? E a conclusão que eles chegaram é: o ser humano que vai viver 120 anos com qualidade de vida, andando, correndo, comendo, brincando, assistindo cinema e tal, nasceu em 2025. Porque a computação quântica AI vai ter o tempo suficiente para gerar novos medicamentos que eliminam doenças. Deu ruim para nós, então, né? E aceleram a vida. Olha, deu ruim para nós. Coisa boa, né? Bom, então né? Tá, você que está grávida. Exato. Se prepara que seu filho vai sobreviver 120 anos, né? Oh, que bacana. E, Rosane, assim, e eu acredito nisso, porque assim, Rosane, vamos olhar para 1940, as pessoas morriam de gripe. Uhum. Quem é que morre de gripe hoje? A própria pandemia que a gente teve. Exato. Recente. Era uma gripe. Exato, né? Vamos olhar para 1930, as pessoas morriam de varíola. Não, você tem varíola, cara, isola que você vai morrer. Aí a tecnologia evoluiu, os medicamentos foram testados, ninguém mais hoje morre de varíola. Então, quem tinha expectativa de vida de 40 anos em 1930, né? Lá em 1930 alguém poderia falar assim, não, vai ter uma computação que vai ajudar a trazer um medicamento que as pessoas vão viver 80 anos, não mais 30, 80. Agora ele está falando, não é mais 80, é 120. E aí, para deixar o negócio mais bacana, também foi feito um estudo que em 2030 vai nascer um ser humano que vai viver 150 anos com qualidade de vida, porque também vai ter mais uma evolução tecnológica, sabe? Então, assim... De novo a gente se deu mão, né? Exato. Eu perdi o bonde aí, né? Eu perdi o bonde. E é isso. Por isso que eu acho que a computação quântica ela vai acelerar a AI. Vai ter uma quedinha agora. Algumas pessoas vão se decepcionar, falar, não é tudo isso que eu imaginava. Algumas vão nichar, vão usar e vai se dar bem. Né? Indústria automobilística, indústria farmacêutica, indústria de ensino, né? As automações com AI, usando AI de verdade. Então vai ter muita coisa nichada que o pessoal vai usar e vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Mas eu acho que a computação quântica vai trazer uma onda gigantesca de AI. E aí sim a gente vai ver o verdadeiro poder da inteligência artificial. Porque, fala para mim, qual é o gargalo dos data centers hoje de inteligência artificial? Não é processamento? Computação quântica resolve isso. O gargalo é processamento. A gente sabe que é energia, a gente sabe que é água, mas se tiver energia e água, o que falta? Processamento. Processamento. Né? E o nível de processamento binário hoje, que a gente tem de processadores, acabou, tá? Não sobe mais. Acabou.
Não tem mais como miniaturizar o suficiente para você ter um processador de 248 bits. Não tem mais espaço nisso. Você quer ver uma prova disso? Você é da época que a Intel todo ano lançava e-Core 2, e-Core 3, e-Core 5, e-Core 7. Tudo isso é núcleo do processador com transistores. Parou no 9. E o 9 demorou um monte para lançar depois do 7, lembra? Uau! Demorou um monte. Então, assim, não tem mais para onde ir na computação binária atual. Então, a computação quântica ela não é hype, ela é necessária. Senão a gente vai ter um apagão da computação no mundo. Não dá mais para processar tanto dado assim. Uau! No MVP Conf, a gente teve uma trilha falando só de computação quântica. Olha que legal. E era uma trilha que estava sempre lotada. Bom, né? Muito, graças a Deus. Bom demais. Vamos lá, bom. Leonardo Rossato, 2026, já temos data. Já está aí, já tá escalado. É. Boa. Claudemir, eu mega entendo isso que está comentando, mas a gente tem aqui no Brasil algumas realidades que ainda não estão, né, olhando para o varejo, que ainda é aquela pessoa... e a gente tem, né, que são aquele varejo menor, aquela empresa que não tem essa escala ainda. Como é que esse público pode começar a olhar para isso? Porque, de repente, ele ainda trabalha no modelo antigo, mas... Perfeito. Pode começar a colocar um pezinho ali. Como que ele começa com isso? Bacana. Aí, Rô, deixa eu fazer um step back rapidinho aqui para te dizer o seguinte. Eu, assim como no programa MVP, aqui nesses 25 anos a gente evoluiu de tecnologia, no varejo eu evolui também para pagamentos, área de pagamento, né? Payment digital, payment de cartão de crédito, payment tap to pay e vários outros payments. O Brasil tem o sistema bancário e de pagamento mais avançado e mais protegido contra a fraude do mundo. Do mundo. A gente é muito evoluído em pagamento, tá? Muito evoluído em pagamento. Pagamento. Muito evoluído. Por quê? Porque a gente frauda muito. Então, ele evolui pela fraude. Né? A gente frauda muito. Então, como a gente frauda muito, você evolui. Né? É igual a guerra, né? Você prepara para ganhar uma guerra, a tecnologia vem, depois entra na sua vida, mas quem trouxe foi a guerra, né? Então a gente frauda muito e usa muito, né? Então como a gente frauda muito e usa muito, a tecnologia evolui. Nos Estados Unidos, ano passado, eu fui no Olive Garden, fui pagar no cartão. Sabe o que eu tive que fazer? Pegar o cartão físico e colocar na bandeja. Ela levou meu cartão para a cozinha, trouxe o flipzinho para eu assinar. Os Estados Unidos tem muito lugar assim ainda. A gente pensa que o americano é evoluído e tal, que nada. Então, ele ainda leva o seu cartão para a cozinha. Você consegue imaginar alguém no Brasil pegando seu cartão de crédito e levando para a cozinha para passar? Você já acha que é alguma coisa errada. Ela fala, não, ele vai tirar uma foto, vai comprar no Shopee, no Amazon, então, né? Então, os Estados Unidos e outros países são extremamente atrasados em relação ao sistema de pagamento. O sistema de pagamento brasileiro é muito bom, Video Pix, por exemplo. Mas o nosso sistema é muito bom, é muito bom. Então, hoje, o micro varejo ou nano varejo, que é o cara pequenininho, lá do interior de Natal, na cidade de Caicó, né? Ou então um amigo que eu conversei ontem, lá de Cajazeira 11, no interior de Salvador, ele já consegue ter acesso a uma maquininha de cartão de crédito que tem Android. Então, nessa maquininha, ele já pode rodar um sisteminha que controla o estoque, por exemplo. Começa por aí, coisa simples, básico, entrada e saída. Né? Que entra, que sai. Ah, mas eu queria ver uma curva ABC. Calma, o que entra e o que sai primeiro. O básico bem feito. Depois você vai evoluindo e fazendo o que a gente chama de inovação incremental, né? Você não precisa já ir disruptivo. Ah, vamos colocar aqui um RP bacana. Calma, vai devagar, incremental, melhora todo mês um pouquinho, todo mês um pouquinho, todo mês um pouquinho, e aí o varejo vai sair do outro lado sem dúvida alguma. Mas hoje já tem muita ferramenta que permite isso. A vantagem do pequeno varejo hoje, do pequeno empreendedor, é que ele consegue acessar ferramentas de automação, de controle, de tecnologia, que só o grande há 10 anos atrás acessava. Hoje ele consegue. Nossa, é um mundo tão novo, né, Claudemir? Sim. É um mundo tão novo e a gente, às vezes, não está por dentro de tudo que está acontecendo, né? Então, é importante que você acompanhe o Claudemir nas redes sociais. O LinkedIn dele é uma riqueza de conhecimento. Ele compartilhando essas viagens, as feiras, as viagens que ele faz para a China. Ele é praticamente um chinês, né? Praticamente chinês é boa. Eu trabalhei como um chinês. Praticamente, porque ele está ali olhando para coisas que a gente fala assim, uau, o que é isso, né? Assusta, viu? É muita coisa, viu? Assusta porque assim, a gente pega, por exemplo, a China, extremamente evoluído em uns pontos, não tão evoluído em outros, mas dá uma aula para a gente de cidadania, viu? Cidadania, de organização, sabe? Sabe o que é você chegar numa cafeteria, do lado de fora, tá todas as bolsas de café e cada um pegar só a sua
ir embora e não ter nenhum problema de pegar errado ou de alguém ter uma má intenção. Para mim foi uma aula não só de tecnologia, como de relacionamento humano também, viu? Nossa, e como é que a gente faz, Claudenir, para seguir esses bons exemplos? Ou a gente já está seguindo? Sabe o que eu acho, Rô? Eu acho que a gente veio... Eu estava comentando com o Rodrigo Moreno da Market Sharp esses dias de um evento que a gente vai fazer no que vem, que é a Autocom. É como se fosse a NRF nos Estados Unidos, só que no Brasil. Né? Chama-se Autocom. É uma feira que já está há 20 anos. Eu ajudo a fazer ela todos os anos, né? Focada em varejo e tecnologia para varejo, né? E eu fiz uma comparação rápida para ele que é assim, Rodrigo, quando eu fui para a França, você vê que as pessoas vivem a vida. Você vê que das 5 horas, as pessoas vivem a vida. Eles não vivem para trabalhar. Né? Eles aproveitam a vida. E aqui no Brasil, a gente vem de uma cultura muito da sobrevivência. Que a gente tem que sobreviver. A verdade é essa, tem que sobreviver. Eu fiz uma comparação para ele que na Europa você tem palestra de 1 hora, 1h30, e as pessoas topam isso aí porque eles vivem a vida. A vida para eles passa tranquilo. Aqui no Brasil, você ficar 1h30 numa palestra, já começa a aparecer bel na empresa, bel de funcionário, o seu carro, o seu filho, a escola, de não sei o quê. A gente está naquele ritmo de sobrevivência. Então, a gente tem que fazer palestras menores de 15 minutos, que aí a pessoa fala, bom, 15 minutos, eu vi o que é, depois eu vejo isso aí. Né? Então, a gente está naquele ritmo de sobrevivência. Mas a geração que está chegando, que não é a sua, não é a minha, é a do meu filho, é da sua filha, está mudando a cabeça. Aí o pessoal fala assim, esses caras não querem trabalhar. Não é que eles estão com outra prioridade. A prioridade também é a qualidade de vida. Porque eles olharam a gente nesse ritmo de sobreviver e falaram, isso aí para mim eu não quero. O que é isso? Que loucura é essa? Entendeu? Então assim, eu acho que a nossa próxima geração vai mudar um pouco mais isso. A geração seguinte da sua filha e do meu filho vai mudar mais ainda e a gente vai evoluir. Eu acho que as gerações vão aprendendo isso, né? A gente não vem mais, essa geração não vem mais da cultura de sobreviver. Vem na cultura de deixa eu aprender, deixa eu entender, não é isso que eu quero, deixa eu fazer o que eu gosto. Entenderam, entendeu? Como falar não, né? Como falar não, a gente não falava não, falava não, oportunidade, deixa eu pegar aqui, caramba, tem que sobreviver. Então a gente veio muito dessa cultura. A gente da época que fazer uma brincadeira rápida aqui, né? A gente da época que o prêmio maior que era dado na nossa infância no programa do Silvio Santos era uma bicicleta Caloi. E a gente ficava doido para ter uma bicicleta daquela. Sobrevivência pura, pura sobrevivência, cara. Eu era da época que o meu pai sentava na sala e um mês ele pagava a minha escola, o outro mês não, porque ele tinha que pagar o da minha irmã. Ele ficava assim, um sim ou não, para poder dar uma escola particular, com a inflação a 35% ao mês. Então a gente veio da sobrevivência, da cultura da sobrevivência. Eu acho que agora vai mudar um pouco, né? As pessoas estão mudando, estão vendo mais relação humana, mais qualidade de vida. Aí eu acho que nós vamos chegar nesse nível de mais common sense, sabe? E não, deixa eu sobreviver, porque a minha família tem que sobreviver. Antigamente era assim. Está mudando. Nossos filhos estão ajudando a mudar isso aí. Graças a Deus. É verdade. Verdade. Claudenir, e você entende que a gente ainda, quando a gente olha para a automação, a gente ainda tem alguns gaps que a gente precisa cobrir? Tem, Eu acho que tem muitos gaps que a gente precisa cobrir. A gente é muito bom em algumas coisas, tá? Muito bom. Já te falei do pagamento, né? Vou te falar de uma outra coisa que a gente é muito bom, Se você entra numa farmácia nos Estados Unidos, ou na França, ou em algum outro país, você vê a prateleira vazia. Tipo, a gente chama de quebra de estoque. Quebrou, acabou e ninguém repôs. Aqui você não vê isso, né? Não, você vê constantemente a pessoa, não, a prateleira tem que estar cheia, porque o cliente tem que comprar, né? Então, a nossa preocupação com o cliente aqui é muito maior. Então, a gente é muito bom nisso aí também. Nessa questão do cliente em si, de deixar sempre a mercadoria ali, de controlar o estoque. A gente é muito bom nisso. Agora, existe alguns eu não sei se é tecnologia ou se é relacionamento, né? Existem alguns itens que a gente pode melhorar muito, que é até a capacitação das próprias pessoas que trabalham na loja. E também a gente transformar a loja numa loja de experiência. Isso é algo que o mundo está fazendo bem. A gente ainda não conseguiu fazer isso. Né? Não ser só uma loja de compra e vende. Eu vou na loja pela experiência, não para comprar. Porque isso é uma outra transformação que a Nuvem trouxe. Se eu posso comprar na internet, por que eu vou na loja? Cara, eu vou na loja porque eu quero ter experiência de alguma coisa. Então a gente precisa transformar o nosso varejo mais numa loja de experiência. Né, de eu vou para entender, a internet eu vou para aprender. Ainda não dá para sentir, né? Ainda não dá para sentir, exatamente. Você quer ver uma coisa que eu fiz quando eu fui nessa feira? Essa feira é todo mês de janeiro, tá? E todo mês de janeiro é batata. Eu vou nessa loja. É uma loja de sardinha. O cara vende sardinha. Chama-se Portuguese Sardine. Sardinha. Tá no meu LinkedIn um vídeo que eu fiz em janeiro desse ano. Sardinha. Ele transformou a loja de sardinha numa loja de experiência incrível. Você entra e fica hipnotizado, assim. Você fica hipnotizado, é uma experiência.
sabe? Tanto que você compra lata de sardinha não para comer, você compra pela lembrança. Aí você compra para sua mãe, para o seu filho, para o seu pai, sabe? Então, assim, sardinha, você quer coisa mais commodity do que sardinha? E ele transformou a loja de sardinha numa loja de experiência. Vai todo mundo lá, o mundo inteiro em Nova York vai lá para poder ver a loja de sardinha dele. Né? Que interessante. Poderia comprar pela internet, né? Uhum. Mas eu falo, manda aí, lata de sardinha, afinal de contas, sardinha e milho é a mesma coisa. Então, compra a internet, né? Ele transformou numa loja de experiência. Então, a loja está cada vez mais de experiência. Aqui no Brasil, a gente tem que ter essa pegada. Porque aqui a gente não tem ainda o mindset de investir nisso. Acha que é custo. A gente ainda acha que é custo, né? A gente ainda acha que marketing é custo. A gente ainda acha que colocar um simulador de Fórmula 1 na loja não tem nada a ver. É custo. É experiência. E a gente vê muito nos Estados Unidos, né? Bastante. Você poder usar o produto, você poder tocar, Bastante. ter aquele momento, né, com o produto. Bastante. Aqui no Brasil, nem sempre isso acontece. Né? Nem sempre acontece, exatamente. Nem sempre. Aí é muito cultural, né, Rô? É aquela coisa de, poxa, eu tenho que vender para sobreviver. Por que eu vou me preocupar em um cara entrar aqui e não comprar? Eu tenho que ter o menor preço. E aí o imediatismo também, eu tenho que ter resultado já. Né? Aí é o cultural, aí é a taxação, aí são os impostos. Então isso está mudando. Eu acho que as nossas próximas gerações vão mudar isso aí e vão ter aquele mindset de eu posso montar uma loja que ninguém compra. E quando ela compra vai ser pela internet, ela vem aqui só para ver o produto. Se você fosse começar uma loja hoje, uma loja na sua cidade, você começaria por onde? Eu acho que, obviamente, pela internet, sem dúvida, né? Eu começaria pela parte de tecnologia de venda, né? Para ter a menor fricção possível, né? E se eu pudesse, assim, o meu budget coubesse, eu criaria uma loja de experiência. Eu criaria algo assim meio disruptivo mesmo, assim, tipo, aqui você não compra, aqui você experimenta. Nossa, esse slogan ficou bonito, hein? Ficou bom, né? Aqui você não compra, aqui você experimenta. Aí se você quer comprar, talvez eu teria um totem que pela própria internet ele compraria, nem teria vendedor, pelo próprio celular ele entra e compra. E aí na hora eu entregaria o produto para ele, entendeu? Alguma coisa assim. Uma jornada com menos fricção, né? Pagamento invisível, ele nem sente que veio. Porque hoje é assim, hoje eu entro, aí eu pego, aí vou no caixa, pego a fila, aí pago, aproximo o cartão. Olha quanta fricção que tem, né? E quantos momentos de desistência podem ter, né? Primeiro que tem a desistência quando eu pego. Não sei se eu quero. Bom, já desisti. Ou então eu pego, eu vou para a fila. Não tive um dia legal, 6 pessoas na fila. Não vou esperar, desisti. Olha quantos momentos de desistência tem nessa fricção. Então, se você dá um momento de experimentar, você pega o impulso, né? E a pessoa fala, entra no celular aí, cara, compra aí, entra aí, compra aí. Tal. Entendeu? Então, acho que eu iria nessa linha. Não sei se estaria certo, viu? Né? Mas eu acho que eu iria nessa linha, porque eu vi boas experiências nos Estados Unidos acontecerem assim, na França também, na Espanha também, no Canadá também. Não, e a gente aqui no Brasil é bom de comprar, né? É bom, a gente gosta. E o brasileiro compra bem, né? Compra bem, gosta, né? Tem aquela satisfação, né? Estamos como os... É um momento prazeroso, né? Vamos combinar. É um momento prazeroso. Aí, Rô, olha como é que isso é um momento prazeroso. E a gente está bem na virada de cultura. Esse momento prazeroso, os Estados Unidos viveu no ano de 2000, onde o americano era comprador, capitalista, comprava porque era legal comprar, tinha que comprar, era bom para as famílias comprarem. A pessoa entrava na Sears, na Macy's para comprar. Então, essa questão de comprar, o americano já vive isso há muito tempo. Esse prazer de comprar. Já vive há muito tempo isso. Né? E a gente está vivendo agora, porque a economia melhorou de 15, 10 anos para cá, né? E agora a gente consegue comprar, posso comprar essa maquiagem que eu nunca comprei e vai chegar aqui. Então a gente está vivendo agora. Percebeu como é que a nossa cultura está mudando, né? Para se aproximar um pouco mais dos países mais desenvolvidos, né? Por isso que eu acho que é isso. Temos um bom pagamento, né? Temos um bom sistema bancário, temos um sistema de varejos excelentes. Sabe quantas empresas de software tem no Brasil, Rô, que fazem sistema para o caixa? 4 mil. 4 mil? 4 mil. 4 mil empresas. As grandes, TOTUS, Lynx, que agora é uma só, né? Alterdata, topo da pirâmide, que atende clientes grandes. Aí tem que atende os médios e que atende os pequenos. Eu comandei uma empresa dessa de software em Concórdia, chamada Compofor, ela tinha 40 mil clientes. Nós temos mais de 7 milhões de lojas no Brasil. E se cada um tiver 2 PDVs, são 14 milhões de PDVs. Então é muito, né? É um mercado grande. Então temos 4 mil software houses que fazem sistemas para automação comercial. Bastante, né? É verdade. E muitas vezes a pessoa pode pensar, né? Quanto menos fila,
o cliente pegar melhor, né? Não, né? Dizem que aquele corredor que está entre o mercado excelente. E o caixa, né? É que eu não quero falar o nome. É excelente. É excelente. É excelente, exatamente. Mas, então, aí que entra, né, Rô, a experiência, né? Você está dando uma experiência ali para ele, né? Dele olhar coisas diferentes, dele se distrair, dele se divertir, né, e tal. Eu acho que a palavra do momento é essa, a gente trazer uma experiência diferente para o nosso cliente no varejo. E não falta tecnologia para isso, né? Puxa vida. Hoje tem abundância de tecnologia. Na verdade, hoje a gente tem até dificuldade de saber qual caminho tomar, porque não tem mais caminho certo, não é isso? Não tem mais caminho. Não, o certo de fazer é... Não tem mais isso. Agora posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim. Então, hoje a dificuldade é até qual tecnologia que eu escolho para isso. E qual tecnologia eu escolho para isso? Tem várias, né? Microsoft, então, que é o que eu gosto, tem 300, né? 300. Só o Azure com Cognitive Service, eu posso colocar uma câmera e saber se a pessoa está alegre, feliz, triste. Saber se é uma criança, se é uma adolescente, se é uma pessoa mais velha, né? E aí trazer uma experiência diferente no caixa para isso aí. Imagina. Então, assim, as ideias são várias, né? E a Nove hoje tem muito serviço para isso, né, Rô? O Azure, então, assim, essa parte de Cognitive Service, de reconhecimento facial, de reconhecimento de documento, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de fila, computação visual, é fantástico, dá para fazer muita coisa. A gente não descobriu isso ainda, viu? Dá para fazer bastante coisa. Uau! Claudenir, além de MVP, você também é Regional Director, né? Conta um pouco para a gente. Claro, eu fui nomeado Regional Director em 2014, né? Teve um movimento no Brasil para ter Regional Directors no Brasil. Sou extremamente grato ao Fábio Rara, que foi quem viu a minha atuação e me nomeou como Regional Director, me indicou, né, para nomear como Regional Director. A cada 2 anos você tem que renovar como Regional Director, né? E é um trabalho, Rô, que aí eu acho que é um ciclo natural. Acho que a maturidade na carreira ajuda nisso, porque aí o Regional Director agora ele é mais impacto numa camada mais executiva da empresa, né? Mais para diretores, mais para C-levels, mais para CTOs, né? E aí, óbvio, você tem um background técnico para conversar com essa camada executiva, né? Mas também tem muito negócio, tem muita visão de negócio e também estratégia. Então, tecnologia, negócio, visão e estratégia. Então, esse é um pouco da missão do Regional Director, levar isso para essa camada executiva, né? Visão, negócio, tecnologia e estratégia, né? Não dá para num evento, por exemplo, e não é demérito nenhum, é que cada um tem um nicho, né? Não dá para num evento de programadores você falar de visão, estratégia, negócio, não dá. É normal, não é demérito algum. Mas num evento de programadores, dá para fazer uma codificação de IoT mostrando como é que eu acendo um LED e ligo o motor e ainda mando, né, alguma coisa para a nuvem, né? Agora, num evento executivo, não vou ficar fazendo uma programação de como, né, ligar um LED. Então, você tem públicos diferentes. O Regional Direct no mundo foi criado para isso. Falar como é que a gente faz para aproximar as tecnologias Microsoft dessa camada executiva, né, falando a mesma língua. E aí a maturidade te ajuda nisso. Se fosse há 15 anos atrás, eu não estaria preparado. Se fosse em 2001, eu não estaria preparado. É tudo fase, né? Se fosse há 20 anos atrás, jamais estaria preparado para estar na frente de um CTO e falar de visão e estratégia. Eu ia querer, vira aí, abre o C# aí que eu vou te mostrar. Né? E aí, quando você está com um CTO ou com um CEO falando sobre estratégia e visão, você não vai ficar falando da linguagem de programação, você tem uma visão diferente. Mas o que te capacita para isso? É a história, né? É o background, né? É as conexões, é esse papo que a gente está tendo aqui, que gera insight, né? Então, o Programa Regional Director são profissionais com mais maturidade. Não quer dizer que quem não está não tem maturidade, tá? É com mais maturidade para isso, para estratégia, para visão, né? No programa MVP tem pessoas assim sensacionais, que eu babo assim na palestra do cara, né? E não quer dizer que por eu ser Regional Director eu sou melhor do que o MVP. Também não tem isso, sabe? Tipo, o MVP foi promovido a Regional Director. Não tem isso. São 2 programas com públicos diferentes. E os 2 têm um impacto fantástico. Verdade. Claudenir, você trouxe algumas fotos, né? Eu trouxe. Vamos embora ver algumas fotos aí, Rô, que eu queria te mostrar? Vamos embora ver de forma aleatória mesmo, tá? Bora lá. Aí eu vou te mostrar um pouco dessa história aí. Posso? Pode. Ó, essa aqui, ó. Então, deixa eu só fazer um disclaimer. Aqui. Se você estiver ouvindo a gente e não está assistindo, eu vou pedir para você ir para o YouTube, Spotify, Amazon Music e dar uma olhada na parte visual, tá bom? É isso aí. Ó, aqui estou eu acho que alguns quilos mais magro,
com cabelo. Peraí, qual é você aqui? Aí, ó, no meio ali de óculos aí, ó. É esse aí mesmo. Esse foi um almoço com os MVPs. Tá vendo lá no canto um rapaz com blusa marrom e manga comprida? Tá vendo no canto ali? Entre os dois rapazes de blusa branca? Esse é o Renato Haddad, que começou comigo. Uau. Ele foi um dos meus mentores no programa MVP. Me ajudou muito, viu? Esse cara, assim, eu tenho uma gratidão enorme. Me ajudou demais, me ensinou muita coisa. A gente fez um roadshow em 7 cidades e bateu num sábado. A gente tava no saguão do hotel, eu lendo um livro de ADO, né, de Access, Access Data Object, de como acessar o .NET, o banco de dados, via ADO, e ele me ensinando. No meio do programa, no meio do roadshow dos MVPs, ele me ensinando. Esse cara tem uma gratidão enorme por ele. Isso é comunidade, né? Comunidade, exatamente. E tinha uma comunidade chamada .NET Raptors. Tá vendo na camisa desse rapaz aqui que tá com o anel azul aqui, ó? Tá vendo? O anel azul. Esse aqui é o Miguel Ferreira, que ele virou Program Manager do Windows lá em Seattle. Uau! E foi um dos primeiros MVPs que começou com a gente também. Esse cara é fera, um crânio, assim, uma mente privilegiada. Tá vendo na camisa dele escrito Net Raptors, né? Ele criou uma comunidade em Minas Gerais chamada .NET Raptors. E isso foi um almoço que a gente fez com a comunidade. Isso aqui foi lá na Microsoft, na época dos telefones. E não era Windows Phone. Não tinha iPhone ainda. Era o tal do Windows Mobile. Isso aqui é um Palm Top? É um Palm. Né? Você lembra desse telefone que você abria ele? Esse era o Motorola VX220, ele rodava o Windows Mobile. Essa foto acho que foi de 2005, se eu não me engano. Não tinha iPhone ainda não, tá? Isso foi no Centro de Tecnologia da Microsoft em Seattle, de mobilidade. A gente teve uma aula aqui de como programar para mobilidade com o Windows Phone. Windows Mobile. Bacana, né? Próxima foto. Ó, TechEd 2005. 20 anos, né? É você também? Eu também, 20 anos. Foi um evento que a Microsoft fez, chamou a gente. O TechEd era tipo o Ignite, sabe? Tipo o evento que a Microsoft faz, Ignite, né? Tipo Build, né? Então, era o TechEd. O TechEd era um evento internacional, veio para o Brasil em 2005, as MVPs palestraram, eu fui convidado, falei de Windows Embedded aqui também, sobre Windows embarcado, como programar para Windows embarcado. Bem legal. Próxima foto. Aqui, ó. Esse, ó, Miguel Ferreira, né? Esse de casaco preto, né? Me deu branco aqui, viu? Pelo nervoso, perdão. Ele que faleceu, infelizmente. Até parece que você tá nervoso. Não, sim. Na frente do microfone todo mundo fica, né? Eu esqueci o nome dele, perdão. Eu vou lembrar, viu? Ele, infelizmente, faleceu. Fera também. Morava em Santa Catarina, morava em Joinville. Ele faleceu em 2002, se eu não me engano, né? E esse é o Babu. Lembra do site Babu, Aurélio Babu? É ele, de camisa branca. Gente, eu falei com ele recentemente. É ele, Aurélio Babu. O site Babu, que todo mundo conhece, todo mundo tirou dúvida, todo mundo resolveu o problema de Windows. Esse cara foi o gênio também do site Babu. É ele, Aurélio Babu. Rapaz, eu falei com ele recentemente. Então, é ele, perfeito, é ele. E aqui foi um evento em Seattle também. Próxima foto, bora lá. Aqui, ó, isso foi um evento em Seattle também, onde o Bill Gates fez um keynote pra gente aqui. Aqui lá em Seattle também fez um keynote pra gente, nessas viagens de MVP. Tá vendo que eu tô com o celular na cintura? Né? Era a moda da época, né? Você colocar o celular na cintura, né? Essa era a moda que tinha, né? Hoje é meio estranho, né? Mas tá aí. Próxima foto. Não, mas hoje em dia, você tá com crachá ali, né? Hoje em dia a moda é colocar o celular nesse, como se fosse um nesse crachá. Suporte, né? Exatamente. É verdade. Próxima foto. Aqui, ó, uma palestra na Microsoft. Olha o que eu tenho em cima do balcão ali, Rô. Eu tenho um Pocket PC da Compaq, tá? Os mais novos aqui não vão lembrar da Compaq. Compaq fazia notebooks e computadores de mão. Esse computador de mão rodava o Windows Mobile, Windows CE, na verdade, Windows Compact Edition, né? E a gente mostrando como programar para ele com C#. Essa foto foi de 2003, se eu não me engano, 2003 ou 2004, né? Próxima foto, amigo. Não sei se tem mais uma. Aqui também é a mesma. Tá vendo o código-fonte no fundo ali, ó? A gente explicando como programar em C# para Pocket PC, para computação móvel. Estava começando a chegar a mobilidade no Brasil. Vender itens dentro da Kombi, vender itens na feira, vender itens com mobilidade, né? Próxima foto. Aí, ó, esse é o Renato Haddad. E esse cara do meu lado ali é o Rodrigo Imaginário. Também uma pessoa assim que eu tenho uma gratidão enorme. Isso aí foi um evento que a gente fez de como programar para esse telefone. Olha o tamanho do telefone que está na mão do Renato Haddad. Era um Motorola que rodava o Windows Mobile.
né? E aqui o Rodrigo, ele abriu a UVV, que é a Universidade de Vila Velha, para a gente poder fazer um aulão de .NET, ensinar a galera a programar para .NET. Tá vendo os emuladores lá no fundo? Ó? Uhum. Isso aqui foi em 2005, tá? 2005. O Rodrigo, até hoje, é um dos MVPs brasileiros também. Tá no programa 18, ou 19, ou 20 anos, se eu não me engano, tá? E com esse nome não tem como não pensar em inovação, né? Exatamente. Rodrigo Imaginário. eu brinco que ele é o meu amigo imaginário. Nossa, maravilhoso. Isso aqui foi um summit que teve fora do país. Primeira vez que teve fora do país, não, perdão. Fora de Seattle. Foi em Buenos Aires. Tivemos um summit em Buenos Aires, tá? Olha o Rara. Olha o Rara aqui, tá vendo esse cara agachado com a mão no queixo? Fábio Rara. O Lana tá bem na ponta aqui, ó. Tá vendo? Bem na ponta, esse baixinho que tá com o relógio ali de fundo branco e a pulseira preta, né? Uhum. Esse era o Lana, que começou. Esse que tá do lado do Lana é o Leonardo Tolomeri, nosso lead. MVP Lead era ele. Atrás de mim ali está o Renato Haddad, eu meio magrão ali com cabelo ainda, Renato Haddad. Miguel Ferreira do lado, já falei dele. Babu do lado dele, tá vendo? Carlos Matos, que é regional director até hoje também, tá na ponta ali. E aqui nessa ponta agachada aqui, sabe quem é? É o Ramon. Ramon Durães. É mesmo? Ramon Durães está aí, ó, tá vendo? Ramon Durães. Que interessante. E lá atrás, o que está bem mais atrás, no fundo, é o rapaz que faleceu, e do lado o Rodrigo Imaginário. Né? Então tem uma galera aí. Então, quem é que está no programa? Bom, Fábio Rara alcançou a imortalidade, está na Microsoft há anos, né? Então essa aí é a galera aí que está no... É a velha guarda. Esse é o Renato Haddad, eu tirei uma foto dele no Keynote do Bill Gates. E aí, Rô, me permita falar aqui o seguinte, que eu, né, e o Renato, e a gente viveu as 3 eras da Microsoft. A era do Bill Gates, a era do Ballmer e a era do Satya Nadella. Nós vimos de perto as mudanças, o estilo de cada um. E é muito bacana, porque isso te ensina muito, né? Sabe? E esse foi o keynote do Bill Gates pra gente. Era o William H. Gates. Era o Bill Gates palestrando pros MVPs. Bacana, né? Muito. Eu acho que eram essas fotos aí, viu? Não tem mais nenhuma, né? Essa aí. Nossa. E se a gente for fazer uma retrospectiva, porque você é uma pessoa digna de retrospectivas. Boa, obrigado. Nesses 25 anos... Que aprendizado que você teve, que você fala assim, não está nos livros? Que não está nos livros? Pessoas. Lidar com pessoas. Lidar com gente boa, lidar com gente não tão bem intencionada. Lidar, né? Lidar com mudança de estratégia, lidar com mudança de cultura, lidar com mudança de empresa, manter a família todo esse tempo, né? Em que você está lidando com todas essas mudanças, lidar com a mudança que a tecnologia causa nas pessoas. Eu acho que é pessoas, pessoas. Não dá para... Que não está no livro é exatamente isso. Eu aprendi a ter menos ego, a liderar, a abrir mão da minha opinião e virar um líder de verdade. Que hoje eu posso me considerar um pouco líder. Porque eu já tive equipe lá no começo, aqui no Anel de 5 anos, né? E eu te falo, viu? Eu tenho pena de quem estava comigo, viu? Nossa, eu tenho pena. Porque no começo, você acha que você sabe tudo. No começo, você acha que tem que ser do seu jeito. E aí, com o tempo, aí quando já chega nos 10 anos, você fala, cara, não é assim. Eu tenho que deixar as pessoas também errarem ou provarem que eu estou errado. Deixa ele mostrar isso aí. Aí quando vai por 15 anos, você fala, realmente não sabia nada. Você fala, deixa eu fazer um MBA de gestão e liderança para ver como é que eu faço isso. Então, assim, o que eu digo que não está no livro é relacionamento humano. Não está. E, vai crescer cada vez mais a tecnologia e vai afastar as pessoas. E sabe quem vai se destacar? Quem sabe se relacionar com as pessoas. Essa vai ser o próximo grande skill da tecnologia, vai ser isso aí. Esse cara sabe um monte de tecnologia, mas também sabe se relacionar. Esse cara sabe um monte de tecnologia, mas também sabe capacitar. Esse cara sabe um monte de tecnologia, mas também sabe passar essa tecnologia para os outros. Esse cara sabe um monte de tecnologia, mas também sabe ensinar. Esse cara sabe um monte de tecnologia e sabe falar, se relacionar. Esse é o próximo grande skill, Rô. E esse skill você tem, tá? Esse skill você tem. Então, assim, continua assim, progrida, porque é isso. Eu tenho uma grande amiga, Roberta Torres, que ela diz o seguinte, que soft skills
né? Nada mais é do que você falar, por favor, obrigado. Olha aí, tá vendo? É o começo. Valorizar o pai e a mãe. É o começo do soft skill, exatamente. É isso aí. Então, acho que a próxima grande era vai ser essa. O cara da NVIDIA falou, né, que os empregos milionários da próxima década vai ser jardineiro, encanador, porque a galera tá indo tudo para alto nível, né? E ninguém mais quer cortar grama, ser encanador, ser pedreiro, e não tem nada de errado, né? Mas talvez vai valorizar, que é o que deveria ser mais valorizado, né? Talvez as pessoas vão dar mais valor para isso. Novamente, cultura americana. Você pega brasileiro indo para os Estados Unidos, montando equipes para cuidar da grama, do quintal, ganham dinheiro, porque pagam bem. O americano não quer fazer isso, né? Então, acho que aqui a gente vai começar a ter uma valorização dessas capacidades mais manuais e do relacionamento humano. Verdade. Claudenir, eu queria pedir para você olhar para aquela câmera. Essa aqui? Essa aqui. Boa. E deixar um recado para quem está assistindo a gente. Um recado? O Puxa que vida, você quiser. Qualquer um, né? Qualquer um. Olha, não quero aqui parecer Yoda, viu? Tipo, né? O que o mestre Yoda falou, né? Até porque estou muito longe disso. Mas o recado que eu daria para o público, Rô, que está assistindo a gente, é long life learning. Não pare de aprender, né? Eu acho que você continuar aprendendo e aprender a desaprender, porque é difícil, hein? Você aprender a desaprender é ruim. Eu demorei para me desapegar de algumas coisas, né? Você fica apegado, porque você sabe, você manja, você domina, você não quer largar, né? Você é mestre naquilo, fala, poxa, se eu largar, eu não sou mais mestre nisso, né? Eu vou virar aprendiz, né? Sabe? Então, acho que é isso, pessoal, é o long life learning. Não pare de aprender, não pare de ensinar, não pare de compartilhar, e quando você compartilha, você está aprendendo, porque isso te ajuda a gravar, né? A melhor forma de você gravar é você compartilhar. Eu tive o privilégio e a oportunidade, eu sei que isso é um privilégio, eu sou grato por isso, de fazer 2 universidades, um MBA, quero fazer um mestrado. Então, assim, aprender sempre. Aprender. Eu acho que é o que te mantém vivo. Claudenir, como é o seu momento pausa na programação? Aquela hora que você relaxa do trabalho, né? Ocupa sua mente com outras coisas. Ron, eu sou testemunho de Jeová, né? E aí, longe de falar de religião aqui, mas é onde eu tenho o equilíbrio com a minha família, né? A gente tem as pregações de casa em casa no final de semana, isso ajuda a gente a entender um pouco mais as pessoas e a ajudar as pessoas. Então, a minha pausa na programação está muito relacionado com a minha família e a minha religiosidade, né? Eu acho que isso ajuda a manter um pouco o equilíbrio. Tem que melhorar. Eu sei que eu tenho que melhorar. Estou devendo, eu tenho que melhorar. Mas é isso. Obrigada. Obrigado a você. Foi sensacional estar aqui. Um privilégio estar aqui, viu? O privilégio é todo meu. Muito bom. Obrigada mesmo. Meu amigo, minha amiga, muito obrigada pela audiência de hoje. Segue o Pausa na Programação nas redes sociais. Acompanhe a gente lá no Instagram. Dá uma olhadinha no LinkedIn do Claudenir Andrade. Você vai ver coisas muito interessantes e você está tendo a oportunidade de ouvir o cara, que é a referência aqui no Brasil, quando a gente fala de automação e IoT. Acompanhe os nossos patrocinadores, Oakmont Group, Whitetech, Estúdios Vida Moderna, Uniker, nas redes sociais também. Obrigada por hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.